bem-vindos a mais um vídeo do Saber Cotidiano. Esse canal que ultimamente tem se debruçado sobre questões mais contemporâneas de diversos autores que trazem aqui as suas contribuições. E agora estamos entrando numa leva Byung-Chul Han, uma leva de vídeos baseada não só nas contribuições desse autor, mas em discussões que ele levanta a respeito da sociedade contemporânea. E hoje eu gostaria de trazer o vídeo sobre a questão temporal, das temporalidades na contemporaneidade. Eu já falei aqui em alguns vídeos sobre essa questão da copresença, né, que a comunicação digital traz para a gente, a questão de várias simultâneas temporalidades, a possibilidade de viajar presente e passado, de transitar por diferentes temporalidades quando a gente está numa situação de comunicação digital. Mas o que Byung-Chul Han traz, na verdade, é um outro lado dessa moeda. Ele faz uma discussão mais filosófica a respeito da noção do tempo, a respeito da noção da história, ou melhor, meio que o desaparecimento, né, de uma forma de considerar, de enxergar, de viver a temporalidade que a gente estaria passando, segundo ele, justamente pela experiência digital que nos coloca o tempo todo diante de atualizações, diante do presente, das constantes postagens que aparecem em todo momento. Então, se o contexto é um contexto no qual a memória ela se torna cada vez mais obrigatoriamente atualizada a cada momento, por um outro lado, o que é passado, o que está nesse hall de memórias, ou ele vai ficar preso dentro de um repositório de fotos da rede social, ou ela vai ser esquecida, né? A memória é hoje desnarrativizada, vai dizer Byung-Chul Han. Ou seja, é um conjunto de lixos, de dados ali que estão sobrepostos, sem que se trace de fato um fio conector dessas vivências. Na rede, o conjunto de posts, se você for ver, então o feed ele pode ser a minha memória, né? Minha caixa de memórias. Mas salvo raras exceções, vai ser um amontoado de fotos, um amontoado de lembranças, umas ao lado das outras, que se você for acessar de uma pessoa, você vai ver que tem coisa muito similar com de outra pessoa. Então, ao mesmo tempo, as memórias comuns, elas ainda não se conectam, né? Para Byung-Chul Han falta história, falta o sentido, né? Porque as informações estão muito acumuladas, muito juntas, e não há uma construção narrativa diante de todos esses acontecimentos. Num tempo da hipervelocidade, a gente sabe que as coisas envelhecem mais rapidamente, né? Até a própria ideia de envelhecer, ela é meio que evitada em prol da ideia de viver sua juventude por muitos e muitos anos. No entanto, é muito mais fácil que as coisas sejam esquecidas. É muito mais fácil que o que foi vivido há 6 meses atrás já seja considerado velho, justamente porque falta atenção ao passado, justamente porque a gente está cada vez mais amontoado e bombardeado de informações todos os dias, fazendo com que a vivência de 6 meses atrás, que parece ontem, né, na verdade ela é sobreposta a uma série de outras questões, aí não só individuais, mas coletivas que acontecem. Então, se a gente for pensar até nessa memória mais coletiva, né, no tempo que a gente vive, são tantas informações, são tantos fatos, são tantas coisas que acontecem que tudo se torna meio que irrelevante depois de um determinado tempo. Tudo ganha muita atenção na rede social e, ao mesmo tempo, torna-se relevante depois de passado um determinado tempo.
O que quer dizer isso? Que o presente, a ideia de presente, ele meio que se reduz àquele momento específico da atualidade, aquele momento em que a gente está vivendo. O presente é hoje, não mais amanhã, né? Talvez num outro período da história, o presente ele fosse um pouco mais alargado, a ponto da gente dizer que o presente é também amanhã, né? E o futuro só vai ser daqui um ano, né? Mas hoje, o presente é hoje, o presente é agora, esse momento. Daqui a pouco pode acontecer uma tragédia, e aí todas as atenções da mídia vão se voltar, das mídias sociais também vão se voltar para isso. Aliás, é engraçado como essas tragédias, elas meio que também alimentam, né, a fluidez e a forma com que essas narrativas cada vez mais se colocam na rede social, né? São grandes acontecimentos, são acontecimentos bombásticos, mas que, por outro lado, depois de uma semana já são esquecidos, totalmente esquecidos. Embora seus efeitos continuem acontecendo, se reproduzindo na sociedade, é como se ele não tivesse mais tanto apelo, né? Por isso que a gente precisa se engajar nas redes o tempo todo, né? A gente precisa ter esse exercício de estar presente, para se mostrar presente, porque senão a gente corre o risco de ser esquecido, né? De ser considerado uma coisa do passado. A gente todo momento precisa atualizar o nosso status, né? E aí, como que a gente lê a questão do tempo a partir dessa visão? Alguns vão falar que a gente está no momento da aceleração, mas o Byung-Chul Han vai meio que criticar essa visão e dizer que esse encolhimento do presente não é causado pela aceleração, mas sim pelo fato de que o tempo não tem mais uma parada. Então, o tempo lança-se adiante porque é impossível ele ter uma parada. Ele meio que a gente está diante de um tempo também que perdeu a capacidade de falar, não, agora é um outro tempo. A gente vive em contínuo, né? Desde, sei lá, dos anos 2010, sei lá, a gente vive num contínuo de um tempo que passa e se arrasta, mas que é incapaz de se concluir, de terminar, de finalizar. Por isso são importantes os rituais de encerramento que criamos nas nossas vidas quando a gente quer meio que mudar um pouco a chave, né? Ainda que rituais como a mudança do ano, né, no final do ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro, hoje muitas pessoas a gente já ouça falar que não significa nada, estamos todos num contínuo. Pois bem, essa sensação de que tudo está em continuidade, que a gente não encerrou nada, que é um vestígio, né, de que estamos falando de fato de um presente que não termina, que se reduz à atualidade constante, e de um tempo que se lança, que não tem mais uma parada. E a isso a gente pode atrelar a uma ideia de tempo de trabalho, né, que a gente também já falou aqui de trabalho material, dessa impossibilidade cada vez mais de separar o tempo do trabalho, do tempo do lazer, né? A sociedade do cansaço transformou todo o tempo em tempo de trabalho, né? O tempo da regeneração, o tempo do descanso é o tempo da recomposição para voltar a trabalhar. O tempo do lazer, ele é preenchido com atividades de consumo, que também são trabalho, ou seja, houve de fato um aprisionamento, um acorrentamento do tempo do trabalho e sua proliferação para todos os tempos da vida. E é por isso que Byung-Chul Han vai advogar uma revolução temporal que gere outras formas de tempo, um tempo baseado na atenção do outro, um tempo baseado num retorno para si através do contato com o outro, através da relação com o outro,
através da doação, né? Ele vai falar muito no tempo que eu dou para outra pessoa, um tempo que, né, de altruísmo, um tempo que promova a comunidade e que liberta esse eu narcisista das redes sociais, que está em depressão justamente porque não consegue parar, né? Justamente porque ele não é capaz de encerrar, e aí ele entra em burnout. Esse sujeito do desempenho, ele é reflexo também dessa impossibilidade de parar o presente, de encerrar a vida, né? Aí tem a chance de se libertar dessa situação de depressão ou de exaustão, né? E aí a gente entra em questões dos últimos vídeos que tem a ver com relacionamentos, né? Faz sentido a gente viver o tempo dos relacionamentos com base no tempo imagético da sociedade do desempenho? Faz sentido a gente cobrar determinadas velocidades nos atos de amor e de relacionamento, né, com o outro, desse encontro a partir dos parâmetros, né, de aceleração? Ou na verdade os relacionamentos são uma via para a gente promover o sentido do nosso tempo, de a gente enxergar uma outra forma, uma outra clareira do tempo, uma outra maneira na qual as coisas acontecem, né? Os relacionamentos amorosos podem ser, então, um exercício para isso, né? Os relacionamentos de afeto, no geral, podem ser um exercício para isso, assim como os rituais que têm a sua própria temporalidade, de pensar, não só de criar inícios e fins e criar esse período do entre, mas também de nos trazer para um outro tempo em que as coisas acontecem. O tempo da religiosidade, o tempo da espiritualidade, ele é um outro tempo que não necessariamente também dialoga, né? E aí a gente entra aqui numa digressão que eu estou fazendo sobre meditação, por exemplo. As pessoas falam, meditar 3 minutos é muita coisa, né? Eu não consigo meditar 3 minutos. Eu não consigo ficar parada 3 minutos. O tempo da internalização do ritual, ele realmente é diferente, a gente sente isso, porque 3 minutos parecem uma eternidade, só que 3 minutos num feed de uma rede social não é nada, né? A gente não viu nada. E a gente fica ali por se deixar horas, né? Então, o tempo da solitude, o tempo de estar sozinho, o tempo de abraçar alguém, o tempo de beijar alguém, né? O tempo de fazer um trabalho que você gosta, né? Ajudar uma pessoa, fazer um trabalho voluntário. Todas essas atividades, elas levam a gente para outras temporalidades. E eu acho que é isso que está faltando a gente exercitar no presente.